Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 20, Figuras de Pensamento. Mas antes de falarmos sobre as figuras de pensamento, é importante que vocês saibam que não existem só as figuras relacionadas ao pensamento, mas também existem outras. Entretanto, esse assunto, a continuação desse assunto, acontecerá na próxima semana, tá? Então, figuras de pensamento, situação de uso. Quando que a gente usa essas figuras, né? Na combinação de ideias que transmitem às palavras um aspecto subjetivo, permitindo ao enunciador alterar o sentido de sua mensagem. Então, o que é um aspecto subjetivo? É algo da sua opinião, por exemplo, né? Então, quando a gente diz que beleza é algo muito subjetivo, né? A gente está dizendo que depende, né? Que o que eu acho bonito, você não acha bonito. Então, principais figuras: gradação, antítese, ironia, eufemismo, hipérbole e personificação. Palavras: atribuição de diferentes sentidos a uma palavra de forma a exprimir maior expressividade a um texto. Principais figuras: metáfora, metonímia, comparação, catacrese, sinestesia. De sintaxe ou construção, alteração na organização sintática, através de omissão, repetição ou inversão de termos, objetivando ampliar a expressividade do texto. Elipse, zeugma, síndeto, polissíndeto, anáfora e pleonasmo. Então, gente, hoje nós vamos estudar as figuras de pensamento, o conceito daquelas figuras que apareceram no primeiro slide. Na próxima semana nós vamos continuar falando sobre esse assunto. De sonoridade, para finalizar, aproveitamento da estrutura fonética da palavra, ou seja, da exploração de sua sonoridade por meio de mecanismos de repetição, representação ou aproximação. Então, nós temos aí a sonância, a literação e a onomatopeia. São figuras que vão trabalhar com o som. Então, a sonância, gente, é a repetição da palavra, é a repetição das vogais, a literação das consoantes. Onomatopeia, por exemplo, boom, né, que a gente imita quando a gente tenta fazer esse barulho, né, para simbolizar uma explosão, toque-toque, alguém batendo na porta, tá? Mas não é assunto para hoje. Vamos falar sobre as figuras de pensamento, então. As figuras de pensamento ressaltam o aspecto semântico. Então, semântico, gente, é significado, é sentido da linguagem e conseguem, dessa forma, provocar emoções nos leitores por meio da exploração do sentido das palavras. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma delas. Gradação. Esse recurso, como você já viu, ocorre quando se encadeiam ideias de forma crescente ou decrescente, que podem, respectivamente, provocar uma intensificação ou uma suavização progressiva da mensagem. Confira outro exemplo. Penso em você a cada semana, a cada dia, a cada hora, a cada segundo, você não sai de meus pensamentos. Então, aqui a gente tem uma progressão. Eu penso em você a cada semana. Aliás, semana, a gente tem um espaço de 7 dias. Ou melhor, a cada dia, né? Não, a cada hora. Não, a cada segundo. Ou seja, a gente tem uma ideia, né, progressiva. E por que está ligada à semântica? Porque você está enfatizando, né, que você pensa na pessoa muitas vezes, que você pensa constantemente. Então você quer dizer que, olha, eu penso a cada semana, não, a cada dia, não, a cada hora, não, a cada segundo, tá? Personificação, que também recebe o nome de prosopopeia, refere-se à atribuição de características humanas a animais e seres inanimados, como sentimentos, ações e linguagem. Então, exemplo, as nuvens choravam sem cessar. As nuvens não choram, os humanos é que choram. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está atribuindo, a gente está dando uma característica dos humanos para as nuvens, né? A gente está humanizando essas nuvens, né? Então, a gente tem aí uma personificação ou uma prosopopeia. Antítese ocorre quando se empregam lado a lado palavras de sentidos opostos, sentidos diferentes, né? Com a intenção de acentuar, de ressaltar, de enfatizar o contraste, ou seja, a diferença entre elas, garantindo a expressividade do texto. Exemplo: aquele ser era um lobo em pele de cordeiro. Então, aqui a gente tem duas palavras que pertencem a campos semânticos, né, que têm significados completamente diferentes, que são lobo e cordeiro.
Então, queridos, dando continuidade. Hipérbole. Hipérbole é a figura que expressa uma ideia por meio do exagero. Então, a palavra-chave aqui é exagero. Trata-se de um recurso que supervaloriza aquilo que se pretende comunicar. Exemplo, estou morto de tanto trabalhar. Ou seja, gente, o que a pessoa quer dizer? Que ela está trabalhando demais, que ela está trabalhando muito. Quando a gente diz, por exemplo, chorei um rio de lágrimas, por mais que você chore, você não vai chorar um rio de lágrimas, né? Ou quando você diz, estou morrendo de sede, né? Você pode até estar com muita sede, mas geralmente você poderia aguentar mais um pouquinho, sabe? Então, esse é o exagero. Ironia. Refere-se ao emprego, então ironia é mais uma figura de linguagem. Refere-se ao emprego de palavras ou expressões com a intenção de que signifiquem exatamente o contrário do que se afirma. Trata-se do recurso mais explorado nos memes, cujo objetivo é satirizar uma situação. Veja, nossa, ainda bem que você sabe fazer um bolo bonito. Ou seja, ironia é quando você diz uma coisa, mas você quer dizer exatamente o contrário daquilo, você está sendo irônico. Então, nossa, ainda tem o nossa, né? Ainda bem que você sabe fazer um bolo bonito, hein? Ou seja, o que a pessoa quer dizer, nossa, que bolo feio, ficou horrível isso, ficou muito esquisito, né? Então aí é uma ironia. Então, gente, agora é eufemismo. Trata-se do emprego de uma expressão mais branda para comunicar algo que é desagradável. Então, é quando você tem uma situação desagradável e você tenta suavizar aquela situação, tá? Você tenta melhorar. Exemplo, todos sabemos que você está faltando com a verdade. Ou seja, ao invés de dizer você é mentiroso, a gente tem aí você está faltando com a verdade. Então, suaviza aquela situação, né? Note como o uso da expressão faltar com a verdade suaviza, né? A acusação sobre a mentira praticada. A gente usa muito isso quando a gente vai falar sobre morte, por exemplo, né? Ao invés de dizer fulano morreu, a gente imagina, né? Dar uma notícia para uma criança, né? Ao invés de dizer que morreu, fulano descansou, né? É uma maneira mais suave, né? E aí, gente, ou às vezes para criança a gente desvirou uma estrelinha, né? Enfim, porque são notícias tão pesadas. Mas, gente, é isso. É um assunto muito tranquilo, um assunto que vocês vão estudar até terminar o ensino médio. Esse assunto vai aparecer. Assunto que é muito cobrado. Quem for fazer pré-vestibular, né? Quem quiser fazer faculdade vai estudar isso. Isso é um dos assuntos que mais. Esse é um dos assuntos mais cobrados. Se você for fazer prova para ESA, provas militares, também vai cair na sua prova, tá? Porque ele tem a ver com a interpretação de texto, com a semântica, com o sentido, né? Então, por exemplo, como que isso poderia cair, professor, em uma prova? A gente tem aqui, ó, poderia ter o seguinte exemplo: todos sabemos que você está faltando com a verdade. Qual é a figura de linguagem empregada? E você diz eufemismo, né? Se a prova for objetiva, a gente vai ter lá eufemismo, né? Antítese, eufemismo. Mas se for em um texto de interpretação de texto, né, poderia ter o que se pretende dizer com todos sabemos que você está faltando com a verdade. Qual o objetivo disso? Né? O objetivo disso piorar uma situação que já é negativa. O objetivo falar sobre um assunto de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais leve? Sim, né? Então é suavizar alguma coisa. Gente, é isso. Eu vou criar a abinha para que vocês possam colocar os exercícios e vou colocar também o gabarito, tá? Mas primeiro vocês têm que fazer as questões, depois vocês podem conferir o gabarito e aí mandem as dúvidas, tá bom? Bons estudos e até mais!